Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos à leitura, seguindo a leitura de um curso em milagres, o USEM. E antes de iniciar a leitura, quero compartilhar algo que estávamos conversando aqui sobre a ideia de que o USEM, ele em momento algum pretende ser uma religião. E o que é religião? É religar. Então, é um método através do qual cada pessoa utiliza para ter a sensação de que está se reconectando com Deus. Então, tem a religião cristã, a religião judaica, a religião islâmica. Dentro dessas religiões, tem as denominações, cada qual com os seus costumes e as suas tradições, sobre a forma de se reconectar com Deus. Eu creio que a obra de Deus é muito grande, a ponto de que é impossível que exista somente uma forma. Eu creio que cada alma se conecta de uma maneira única e específica, inclusive pode variar ao longo da vida. O Hussen em nenhum momento pretende ser uma religião. Ou seja, em nenhum momento do livro se diz assim que nós devemos fazer algo. Você deve fazer isto. Este é o movimento. Essa é a ação. Para estar alinhado com a obra de Deus, é o único, até o momento em que eu já vi ou já ouvi, a única ação que é pedida a fazer é entregar o pensamento ao Espírito Santo. É dito que a única oração que realmente é útil é: Espírito Santo de Deus, me coloca aonde eu for mais útil. Me permita ser útil na obra. A única coisa que é pedido é, em momentos de dificuldade, peça a Jesus, peça ao Cristo para te iluminar e te alinhar com o caminho. Por isso que o USE não pretende ser uma religião e por isso que não compete com nenhuma religião. Porque o USE é uma forma de pensar. Como eu penso o sobrenatural. É uma transposição do pensamento de culpa, que é: eu devo ser tão grande quanto Deus e por isso as minhas ações ofendem a Deus, e Deus, por estar ofendido comigo, vai me castigar pelo efeito negativo do meu pecado, e esse castigo vai vir contra mim. Lógico que então eu sou culpado. Sendo eu culpado, eu preciso fazer algo para expiar. E esse algo vai acalmar os ânimos de Deus, afinal eu estou expiando. É a migração deste pensamento para uma outra forma de pensar, que é: Deus ama os seus filhos incondicionalmente e utiliza todas as situações como forma de perdão. Então, ao cometer o que aos meus olhos é um erro, eu não tenho capacidade de julgar se isso é um erro ou é um acerto, porque este julgamento, entre aspas, depende de Deus, e o julgamento de Deus sempre é positivo para o meu lado. Ou seja, mesmo aquilo que parece ser um erro que me gera culpa, é uma oportunidade que Deus está me dando através das minhas ações ou as ações de outra pessoa para perdoar. E o que é perdoar? É olhar para as coisas do mundo material e entender que elas não são a realidade de fato. Que a realidade de fato é o mundo espiritual. O mundo material é só uma sequência de sombras, um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E no mundo espiritual, tudo já está feito, tudo já está completo. No mundo espiritual só existe uma coisa, que é o Filho de Deus. E todos nós somos o Filho de Deus. Todos nós estamos em Cristo. Por isso, o caminho é esta mudança de mentalidade através do perdão, e o uso em páginas e mais páginas podem ser resumidas a esta ideia. Só que a nossa mente, como muito complexa, construída ao longo do tempo, precisa de muito convencimento e muitas situações para que isso aconteça. Creio que essa é uma forma resumida de entender o motivo pelo qual optamos por essa leitura aqui no chat. Quando a mente está aberta para o novo, tudo cabe. Mas entendo que há dificuldades quando as crenças limitantes são mais fortes, enraizadas profundamente a ponto de criar resistências. E aí a Sheila comentou, sim, aí está uma oportunidade para estarmos em grupo e nos apoiar. Concordo plenamente, diz a Grace. Então vamos seguir na leitura. Eu vou ler o último tópico da leitura anterior e aí depois seguimos. O último tópico da leitura anterior diz o seguinte: milagres são seletivos
só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles o estendam aos outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal. Já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Então, aqui ele conclui dizendo que os milagres são infinitos. Porém, na nossa dimensão, no nosso mundo, eles são limitados a pessoas, porque ao ser limitado a pessoas específicas, que somos todos nós, mas no tempo a pessoas específicas, assim eles podem usar para si mesmos e ao utilizar para si mesmo, também expandem isso aos seus irmãos, criando uma cadeia de expiação. Por isso que nem todos vivem todos os milagres ao mesmo tempo, embora os milagres não tenham tamanho de maior ou menor e não tenham distinção. Ele está explicando o porquê, na nossa percepção, os milagres se resumem a pessoas, a tempos e a espaços específicos, porque é a forma que que o milagre age para que possa se expandir e gerar uma cadeia de expiação. Próximo tópico, tópico 4. 1. Como escapar da escuridão? Escapar da escuridão envolve dois estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queira ocultar, ainda que pudesse. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito. Este engano faz com que fique amedrontado, porque reconhece no teu coração que é um engano e faz enorme esforço para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior, mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. A escuridão é a falta de luz, assim como o pecado é a falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesmo. É um exemplo da crença na escassez, na qual só o erro pode proceder. A verdade sempre é abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo não têm necessidade de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a ti, ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Tudo te foi dado quando foste criado e assim como a todos. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. E é isso que a Bíblia quer dizer com não existe morte. Se é por isso que eu pude demonstrar, e é por isso que eu, Jesus, pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, e em qualquer medida que ele me permitir. E o teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença da privação em favor da abundância,
que aprenderam que a eles pertence. Tópico 5: a integridade do espírito. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido em que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual vêm a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, acredita que estás em um corpo. Podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial, pois não criaste a ti mesmo. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo quais mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, e assim como pode ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da libertação final, no qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm o seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. Se não vos tornardes como criancinhas, entre aspas, significa que, a menos que reconheça plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, a sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem os seus relacionamentos prejudicados. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar, porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba, entre aspas. Não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma das suas criações? A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna, e não pode mudar e nem ser mudada. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas deste modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém o seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da autoridade com a maiúscula. Como resultado, ela a aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar atualmente significa recolocá-la à disposição da verdadeira autoridade. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, Jesus, a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que as raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo, e nada que a mantenha invertida pode conduzir à estabilidade crescente.
Tópico 5, tópico 6. A ti, tu que queres a paz, só pode achá-la no perdão completo. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estarias melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele que estás. Até a separação, entre aspas, que é o significado da queda, entre aspas, até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Age de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Isso porque, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisa corrigir. Este senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade, e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinha te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida que te integras, vem a ser uno, e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada. Por isso que por isso produz uma ausência de conflitos. A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Todavia, quando fazes, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensa que vive no espaço, onde conceitos tais como para cima ou para baixo são significativos, porque em última instância o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. O propósito real deste mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. De novo, o propósito real deste mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste um medo e acredita no que fizeste. Em atitude, então, embora não no conteúdo, tu te assemelhas ao teu Criador que tem fé perfeita em suas criações porque ele as criou. A crença produz a aceitação da existência. É por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti porque foi feito por ti. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas para separar o falso do verdadeiro. O milagre procede nessas linhas. O amor perfeito exclui todo medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom. Repetindo esta parte aqui, muito importante. Todos os aspectos do medo são inverídicos, não são verdade, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nesta mesma extensão, as tuas percepções serão corrigidas.
para separar o falso do verdadeiro. E o milagre procede nessas linhas. O amor perfeito exclui o medo. Mas se o medo existe, então não há amor perfeito. Porém, a correção do pensamento, mas só o amor perfeito existe. Por isso, se não há medo, ele produz um estado que não existe. Aliás, se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução. E essa fé é o seu dom. Ele está dizendo: a nossa mente cria o estado de medo, projetando as consequências malignas que podem vir a ocorrer pelo fato de que temos enraizada a crença de que poderíamos estar separados de Deus. E nesse estado separado de Deus, aonde há escuridão, o que impera é o medo. E é isso que a nossa mente segue uma lógica. Se eu vivo sob o efeito do medo e o amor perfeito que é Deus exclui todo medo, então, obviamente, por solução lógica, existe um lugar aonde não impera o amor perfeito, que é onde eu vivo no medo. Mas a correção está dizendo: só o amor perfeito existe. Só Deus existe. Então, o medo e as suas projeções, as suas realidades criadas, naturalmente não existem. Elas só existem porque eu, individualmente, tenho a crença de que elas existem. Mas no nível criativo, no nível de Deus, elas não existem. Mas não depende do meu esforço deixar de crer que elas não existem. A fé de que elas não existem é o dom de Deus. Então a minha oração, se for resumir aqui, é: Deus me dá fé suficiente para crer que só o amor perfeito existe e que todo o resto é uma criação da minha ilusão. 7. Distorções dos impulsos para o milagre. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. E isso é assim porque não fazê-la é uma negação do ser com S maiúsculo. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso. Não enganes a ti mesmo acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com os teus irmãos através de qualquer coisa externa. Criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom, e o que é belo, e o que é santo. Não esqueça disto. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tão tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possa conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Quaisquer tipos de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da literal. Desculpa. Quaisquer tipo de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade. Ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas.
Mas, embora possa perceber associações falsas, jamais pode fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acredita no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença Meu nele. bem, Oi, é, termina com. Reproduz a frase de novo. A fantasia é uma tentativa de. Fiquei chocada com essa também, essa frase. vamos voltar desde o início do tópico. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Qualquer tipo de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade. Ou seja, a fantasia é eu ter uma visão e criar um significado próprio para aquela visão que não é a realidade em si, mas é uma torção da realidade que transforma esta realidade em irrealidade através da minha percepção. As ações que brotam das distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer delas. Mas, embora possas perceber associações falsas, jamais pode fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acredita no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. Fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias, à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. A realidade é perdida, entre aspas, através da usurpação que produz tirania. Enquanto restar um único escravo, entre aspas, andando na terra, a tua liberação não é completa. A restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. Aqui, pela minha percepção, ele está dizendo que a realidade externa, ela é fruto da minha percepção dessa realidade. Se eu percebo essa realidade através de uma ótica de fantasia, ou seja, se eu distorço a realidade como uma forma de obter prazer próprio, eu posso fazer isso, mas eu estou fazendo o mau uso ou o uso errado da minha capacidade de ter crença. Então, eu estou crendo que a caneta vermelha é melhor do que a caneta preta. E eu crio essa fantasia de que uma coisa me dá mais prazer do que outra coisa. E eu confio tão fortemente nisso que isso passa a ser a minha realidade. E a sugestão eu tenho que ser capaz de não criar fonte de prazer na fantasia que é a minha percepção da realidade. Mas eu tenho que utilizar esta mesma força que eu tenho de crer no que é irreal e transportar essa crença para crer no que é real, que é a realidade do milagre, que é a realidade espiritual. Se eu pego a mesma força que eu tenho para criar fantasias e acreditar nelas, para ser um veículo de milagres e acreditar neles, eu passo a ser um veículo de milagres. E a minha crença que o milagre é real é o que impulsiona o outro a também crer no milagre. E isso é o promotor da salvação. É o promotor. A última frase diz: a restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para milagres. É, para mim, isso é uma conclusão do que vem dito até aqui, que é entender que o corpo, o tempo, o espaço e tudo que acontece nada mais são do que veículos de correção da mente. Eu tenho que olhar para o mundo externo e entender
que tudo o que está acontecendo à minha volta são oportunidades que Deus está me dando de ou crer através do medo, ou seja, isso seria capaz de me atingir, de me ofender, de me ferir, ou criar uma fantasia com essa realidade, dizendo esta realidade é a fonte do meu prazer, uma opção, ou a outra opção, que é a mente correta, que é olhar para tudo que me parece ser material e dizer isto é apenas um veículo para os milagres. O meu corpo é apenas um veículo para os milagres. A minha mente é apenas um veículo para estar alinhado com os milagres. O meu irmão ali fora é apenas uma oportunidade de eu, como veículo de milagres, fortalecido com a minha crença, fazer com que ele também entenda que a realidade material, que a realidade última é a realidade do milagre, é a realidade espiritual, e o meu corpo é só um veículo para que isso aconteça. E o meu único esforço, entre aspas, é essa mudança de mente. E esse esforço nem é meu, porque esse esforço é uma fé que é um dom de Deus. Então, a única coisa que eu devo fazer é estar fielmente concentrado nessa mudança de mentalidade, porque o próprio Espírito Santo de Deus, meu próprio Espírito em Cristo, é quem faz essa conversão. E todas as situações fora de mim são apenas ferramentas para que essa conversão de mentalidade aconteça. Seguindo na conclusão, esse é um curso de treinamento da mente. Novamente, resumindo, ó, esse é um curso de treinamento da mente. Todo o aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. Algumas partes posteriores do curso se baseiam tanto nessas sessões iniciais que elas requerem um estudo feito com cuidado. Tu também necessitará delas para a preparação. Sem isso, pode ficar temeroso demais com o que virá para usar o curso, pode ficar temeroso demais com o que virá para usar o curso construtivamente. Contudo, à medida que fores estudando essas partes iniciais, começará a ver alguma das implicações que serão ampliadas posteriormente. É necessário um fundamento sólido, devido à confusão entre medo e reverência, a qual já me referi e que é feita frequentemente. Eu disse que a reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, porque não deves experimentar reverência na presença dos teus iguais. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriado na presença do teu Criador. Se eu tenho sido cuidadoso em esclarecer o meu papel na expiação, Cristo, sem exagerá-lo ou atenuá-lo, eu também estou tentando fazer o mesmo com o teu. Tenho salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, devido à nossa igualdade inerente. Alguns dos passos que vêm mais tarde neste curso, no entanto, envolvem uma aproximação mais direta com o próprio Deus. Não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo, e a experiência será mais traumática do que benéfica. No fim, a cura é de Deus. Os meios te estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. E com isso concluímos o capítulo 1. Para quem está vendo aqui a aula gravada, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós seguimos no grupo agora com a discussão sobre este capítulo.